Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor que é o Verbo de Deus, no Senhor que é a Palavra de Deus, que se tornou carne e veio habitar entre nós. 15º domingo do tempo comum. Celebramos neste domingo este Cristo que é a Palavra, mas não uma palavra escrita, um texto, mas o Cristo que é a palavra que dá vida, a palavra que renova, que transforma. Gostaria de começar lendo o texto da primeira leitura de hoje, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 10 a 14. Diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Então, primeira coisa, ouve e observa. A palavra de Deus, em primeiro lugar, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser contemplada, ela precisa ser meditada, ela precisa ser tida com nitidez. Deus nos fala e precisamos abrir os ouvidos, os olhos para lê-la, para ouvi-la, e que essa palavra realmente seja uma palavra de vida, um mandamento, um preceito, uma lei que vem do Senhor. Continuando. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, em primeiro lugar, ouve. Ouve os preceitos e as leis, ouve e os observa. E a partir daí, de ouvir, de observar, de contemplar, de meditar, de trazer esta lei na sua consciência, de refletir, essa palavra vai transformando. Sai daqui e chega aqui. Ou seja, sai de uma mera palavra de conhecimento para se transformar num processo de conversão e de vida. Num processo novo, num processo que revigora e que transforma numa nova realidade. Esse processo novo é o processo de transformação da palavra. A palavra que ganha uma nova vida, uma nova esperança, uma nova alegria, um novo impacto. Ela transforma a vida. Ela deixa de estar só no intelecto, nos olhos e nos ouvidos, e ela entra na alma. São Paulo vai dizer que a palavra, ela perpassa a nossa alma, ela divide a alma do corpo, né? Ela separa a gente. Por quê? Porque a palavra revela a verdade. Então, essa palavra, ela precisa ser trabalhada, ser cultivada, né? Por isso que converte-te. Converte-te a partir da palavra. É a palavra que vai trazer essa conversão, essa mudança de vida. Na verdade, este mandamento que te dou hoje não é difícil e não está fora do teu alcance. Ou seja, é possível que você mude. Mesmo que digas, não, eu não tenho condição de mudar, é possível que mude. E para mudar o que é necessário observar e ouvir a palavra, é necessário converter-se, é necessário deixar que essa palavra entre na alma e no coração. Porque essa palavra não está no céu para que não consigas alcançá-la, não está para além do mar, não está em outro lugar, ela está aqui. Ela está próxima, ela está escrita no texto. É só pegar a palavra e abrir o coração e a vida. Não pegar a palavra para achar ali uma solução, mas pegar a palavra para achar ali um Deus que deseja falar conosco, que deseja falar palavras de vida. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Fala, Senhor, que eu estou aqui para te ouvir. E o texto finaliza no verso 14. Ao contrário, esta palavra está ao teu alcance, está na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Então,
ela continua no sentido, ela entrou pelos ouvidos, pelos olhos, ela está na boca para que possas proclamar, ensinar e dizer, mas ela também está no coração para que possas viver. Não é só uma palavra para ser dita, para ser lida, para ser meditada, mas é uma palavra para converter, para transformar o coração num novo coração, para transformar a vida numa nova vida. E no evangelho de hoje nós deparamos com um dos preciosos textos de Lucas. Lucas 10, capítulo 25, 37. Lucas 10 é o texto do bom samaritano, só presente em Lucas, e que faz uma reflexão esplendorosa. Vale a pena mesmo você pegar o texto para ler e para meditar durante essa semana toda que vai seguir. Lucas 10, verso 25 e 37. O mestre da lei se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que é preciso para ganhar a vida eterna? O mestre da lei não está falando do primeiro mandamento. O mestre da lei está falando da vida eterna. Mas ele está falando exatamente para apanhar Jesus num erro. Vamos lá, quem é o mestre da lei? O mestre da lei é aquele que interpreta o texto. Vamos dizer que eles seriam os nossos juízes hoje, que interpretam a Constituição. Israel é um povo constituído a partir da palavra de Deus, da lei. Então esta lei, ela rege a vida do povo. O mestre da lei interpreta esta lei. Então ele é um jurista, ele pega o texto, lê e diz, é assim. E Jesus vai perguntar para ele, me diga você, como você a lê, o que ela te diz, como essa palavra gera vida em você, como ela te transforma, né? Como você entende o caminho para chegar à vida eterna. E aí o mestre da lei vai usar aquilo que tem de mais sublime na palavra de Deus, que é o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida. Texto de Deuteronômio. Mas ele acrescenta um trecho que está em Levítico. E interessante que não é um trecho contínuo, é um trecho solto, que está num conjunto de regras que está no Levítico. E o teu próximo como a ti mesmo. Então amarás o Senhor teu Deus com todo o teu conhecimento, a tua inteligência e o próximo. Jesus vai dizer a ele, faze isso e terás o reino dos céus. E aí surge um problema, porque se ele é um jurista, precisamos entender quem é o próximo. Então, quem é esse próximo? Quem é esse que o texto fala que é o meu próximo? E ele pergunta para Jesus, quem é o próximo? E Jesus vai contar uma história. Se o mestre da lei olha a palavra como um texto para julgar, para dividir, para discernir, para separar isso daquilo e aquilo daquilo outro, Jesus traz a palavra para dentro do coração. Então, observa, ouve, guarda essa palavra, mas converte. O jurista não deixa se converter pela palavra. Ele é seco diante da palavra. E Jesus diz a ele, um homem descia pelo caminho. Segundo a lei, o levita e o sacerdote não poderiam atendê-lo, porque ele estava ensanguentado e iam se tornar impuro. Então, passa também um samaritano. E aí o tema do samaritano é um tema muito caro para Lucas, porque Lucas está falando dos estrangeiros, né, dos gentios. E o tema dos samaritanos é um tema muito caro aos judeus também, né, nessa rivalidade. São dois povos, era um povo só, se dividem em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se mistura com os fenícios e aí, a partir do domínio dos assírios, e cria então essa divisão. Mas ambos são filhos de Jacó, ambos são filhos de Abraão, ambos carregam a mesma promessa, a diferença é que uns adoram no Monte Corazim,
outros adoram no monte de Jerusalém, no monte Sião. E o samaritano para, cuida, leva, trata, paga para ser cuidado na pensão, volta, continua cuidando. E a pergunta de Jesus para o mestre da lei é uma pergunta precisa, mas não é uma pergunta da mente, é uma pergunta do coração, da alma, da vida. Quem é o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele não vai dizer que é o samaritano, porque jamais ele vai dizer que é um samaritano, mas ele vai dizer aquele que agiu com misericórdia. E o que Jesus diz a ele, vai e faz o mesmo. Então, primeiro, ele já disse que os outros dois não tiveram misericórdia, porque seguiram a lei estritamente. Não deixaram que a palavra, que é a lei, entrasse no coração. Não deixaram que essa palavra se transformasse em vida. Segundo, ele disse que o samaritano soube não só compreender o projeto de Deus, mas mergulhar mais profundamente nesse projeto. Soube adentrar mais estreitamente nessa proposta. E por isso ele soube agir com misericórdia. Ele não deixou só a mente falar, ele deixou o coração também. Ou seja, o samaritano era um convertido, como nos diz a primeira leitura. O sacerdote, o levita, não era. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos faz um convite espetacular. É preciso que tenhamos a coragem de abrir o nosso coração para acolher o projeto de Deus. A palavra de Deus, ela precisa se transformar numa palavra de vida para cada um de nós. Ela entra pelos olhos e pelos ouvidos, por isso que eu insisto sempre, leia os textos, medite os textos da liturgia diária, reflita os evangelhos, principalmente os evangelhos. Mas essa palavra precisa chegar no coração. Então, o primeiro caminho é começar a ler. Segundo, depois de um tempo de ler, permitir que essa palavra vá sendo ruminada, vá transformando, vá convertendo a nossa vida e a nossa alma. De nada adianta seguirmos o Senhor, seguirmos os seus preceitos e as suas leis, seguirmos o seu projeto, se não conseguimos descobrir que esses projetos e essas leis precisam nos transformar em homens e mulheres novos. Cristo, vai dizer Paulo, na segunda leitura de hoje, primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20, Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de Deus. Ele é o revelador de Deus. Ele que diz a vontade de Deus. E para isso, é preciso nos voltarmos a Ele e aprendermos com Ele como acolher essa palavra, que não deve ser jogada fora, mas que deve ser meditada, refletida e converter as nossas vidas em um novo homem e uma nova mulher. Adentrar a nossa alma e o nosso coração. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia do Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.